Doutora Berta Cabral, o país vai suportar durante muito mais tempo? Consegue aguentar? Dê-nos uma visão das suas lindas ilhas. Olha, penso que o país neste momento está a fazer aquilo que é preciso fazer, que é de facto sanear as finanças públicas e é preciso não esquecer, e nestas peças todas nós temos aqui bem presente, que foi o Partido Socialista que nos conduziu a esta situação e portanto o Partido Socialista tem mesmo é que assumir as suas responsabilidades até ao fim e fazer com que todos juntos possamos tirar o país da situação difícil em que se encontra. Acontecendo isso, claro que temos que agora começar a pensar no crescimento económico, na criação de emprego, no relançamento da economia, quer de Portugal, quer dos Açores. Já é a altura de fazer isso? Concretamente? Temos que começar a pensar nisso. Eu penso que é prudente começar a relançar e penso que é isso mesmo que o Governo já está a fazer, com um novo discurso, percebe-se isso, com a reorientação de fundos comunitários para a atividade económica, para as empresas, para o relançamento da atividade, já está a dar alguns sinais nesse sentido e terá mesmo que ser dado. Nos Açores, da mesma maneira, é urgente avançar para o relançamento da atividade económica. A senhora, na sua comunicação ao Congresso que fez, falou num novo modelo. Sim. Que tem. Disse que tinha um novo modelo para tentarmos sair disto. Quer-nos dar, assim, em contornos gerais desse novo modelo? Os Açores precisam mesmo de um novo modelo de desenvolvimento. Diferente do continente? Diferente dos restantes modelos anteriores que marcaram a história da autonomia dos Açores. Nós precisamos de um novo modelo que relança a atividade económica, que cria emprego, que cria riqueza, para se distribuir riqueza para aqueles que mais precisam. Este tem que ser um modelo. E o que eu quero dizer com isso é que exatamente os Açores, desde a fundação da autonomia, desde 1976, tiveram dois ciclos muito marcados. Um ciclo marcado pela construção da própria autonomia, com um líder carismático à frente, o Dr. Mota Amaral, com a construção das principais infraestruturas de base necessárias ao funcionamento e à educação, à saúde, às acessibilidades, aos portos, aos aeroportos. Muito pouco estava construído nessa matéria nos Açores em 1976 e, portanto, foi uma tarefa herculeana do Dr. Mota Amaral e que efetivamente marcou o primeiro ciclo, um ciclo muito bem marcado e muito carismático. Um segundo ciclo, que é o ciclo que agora termina, com Carlos César, também com muita coisa feita e bem feita, mas agora nesta fase final, com muito pouca atenção à economia. E isso conduziu-nos, de facto, a uma situação económica insustentável. Uma grande taxa de desemprego, superior à nacional, uma taxa de desemprego que em dezembro era 15,1, superior à nacional, que era de 13,5. Dentro de 8 dias teremos a taxa do primeiro trimestre de 2012, que será seguramente superior, porque houve infelizmente muitas insolvências e falências de empresas neste primeiro trimestre, há de facto e sente-se isso no dia-a-dia. Uma elevada taxa de rendimentos de inserção também. 8% da população tem rendimento social de inserção, beneficia de rendimento social de inserção, quando a média nacional é de 3%. Temos um terço das famílias a viver com menos de 540 euros por mês. Isso é o limiar de pobreza. Portanto, está no limiar da pobreza. Isso só se resolve de uma forma. É relançar a economia, é reestruturar as empresas viáveis, relançá-las, relançar o turismo. É um dos setores que pode ter um impacto muito imediato na criação de emprego. Nós temos hotéis fechados em função de toda esta situação. Doutora, tudo isso são planos extremamente bondosos, mas vão embater numa realidade tremenda. É que não há dinheiro, ao que parece, para fomentar assim com rapidez, num prazo útil. É possível. Os Açores têm ainda muitos fundos comunitários, como sabe, pelo facto de ser uma região ultraperiférica, tem tido quadros comunitários de apoio muito generosos, muito importantes para a construção de infraestruturas, mas nós não estamos na altura de continuar a construir infraestruturas. Nós estamos na altura de investir nas pessoas, de investir na economia, de investir na atividade económica, na criação de riqueza para poder distribuir e criar o tal ciclo de mais consumo, mais riqueza, mais produção e por aí fora. E os Açores, embora uma região autónoma, e as 9 ilhas constituíram desde o início essa região, ainda não conseguimos transpor uma região autónoma para o seu plano económico. Ainda não houve um enfoque no desenvolvimento económico de um mercado regional, da economia das 9 ilhas, e por isso é que nós temos um novo modelo de desenvolvimento para um novo ciclo económico, onde se tem que criar oportunidades
para todas as ilhas. Todas as ilhas têm que ter condições para fixar a sua população e têm que estar viradas para o interior, para aquilo que eu chamo uma região económica. Construir uma região económica da mesma forma e à semelhança que fomos capazes de construir uma região autónoma. Ou seja, transpor a região autónoma para o plano económico, em que o mercado de cada ilha, sendo muito pequeno, ganha escala quando se constrói um mercado interno. Para isso precisa de uma global. rede de transportes. Uma rede de transportes eficiente. E barata. E barata ao utente, mas seguramente muito cara a quem a explorar. Muito deficitária sempre, atendendo aos rácios de embora muito se pode fazer, população. Muito se pode fazer ao nível de uma matriz de transportes marítimos interilhas que resolva esse problema. Tem-se gasto muito dinheiro nos transportes de passageiros e transportes de carga e, portanto, há que encontrar uma solução de equilíbrio em que haja transporte de carga e transporte de passageiros para os produtos transitarem de ilha para ilha, produtos frescos, de forma a que se consiga a construção desse mercado regional. Precisamos de barcos, precisamos de ferries, barcos que garantem que possam garantir essa condição. Eu sei onde há um excelente, ao que parece, aqui em Viana do Castelo, à espera de ser utilizado. O Atlântida, mas a verdade é que esse navio foi construído ao abrigo de um determinado caderno de encargos. Se não satisfaz, de facto, também não se pode aceitar um produto já consultou, que não, a senhora é gestora, sabe bem o requisito que o Governo Regional precisava de ter num navio daquelas características. Já consultou o processo? Não consultei o processo, não conheço exatamente quais foram os requisitos que foram impostos. O que é público é de que não dá a velocidade que estava prevista no caderno de encargos. Se assim é, nós temos que fazer cumprir e temos que ser rigorosos nisso. Temos que fazer cumprir os contratos. Está excluída a hipótese do Atlântida voltar aos Açores? Ou voltar ou não? Está excluída nos termos daquele contrato. O que é que isso quer dizer? Penso que sim, que o contrato tem que ser rescindido, porque se não cumprir um contrato, não pode seguir em frente e temos que fazer cumprir, aliás, como o próprio Governo Regional fez. A senhora considera que uma unidade como aquelas, como o Atlântida poderia fazer a diferença neste momento na rede de transportes? Essa rede de transportes tem que obedecer também a velocidade e a determinadas características de carga de passageiros. A diferença acho que era de cerca de um nó, não era? De forma que possa percorrer um nó e uma milha por hora, ilhas, não é assim? Mas pode até fazer a diferença. Em velocidade máxima. Pode fazer a diferença para chegar a todas as ilhas e para tocar todas as ilhas num determinado número de horas que justifique a circulação de produtos frescos interilhas. Portanto, é uma questão que deve ser muito bem estudada. Portanto, é um dossiê fechado? Da minha parte, é um dossiê fechado, embora nestas coisas nunca se pode dizer que não se pode reconsiderar as questões. Eu não conheço o dossiê em profundidade, aquilo que conheço está fechado, porque obviamente não cumpre o caderno de encargos. Quanto ao transporte aéreo, aí que zona é que poderá ser explorada que ainda não tenha sido explorada? O transporte aéreo tem um grande problema, é o preço do tarifário. Efetivamente, hoje, os açorianos sentem-se prisioneiros nas suas próprias ilhas. Não se pode pagar 300 euros para chegar aos Açores ou para chegar dos Açores ao continente, quando hoje em dia é fácil chegar a qualquer parte do mundo por muito menos do que isso. Há mercados muito competitivos para o turismo e para o nível dos residentes. As pessoas sentem, quer do ponto de vista mesmo psicológico, essa limitação de saírem das suas próprias ilhas. Mas é preciso subsidiar esse transporte. Porque é preciso alterar o sistema de transportes. O sistema de transportes já é subsidiado. O que eu considero é que a União Europeia tem que considerar o transporte nas regiões ultraperiféricas como uma questão essencial de coesão económica e de coesão territorial dentro da Europa. Os açorianos, como também os madeirenses, mas neste caso concreto os açorianos, até porque estão mais afastados, pagam um preço muito elevado para chegar à Europa. E, como qualquer ilhéu, não têm outra alternativa de transporte. Não podem vir de carro, não podem ir de comboio, não podem ir de caminhonete, só há um meio de transporte, que é o avião. E, portanto, tem que se transformar esse meio de transporte num meio de transporte normal, a um preço relativamente acessível, em que as pessoas se sintam europeus de primeira, porque nós somos todos cidadãos
da Europa e não podemos estar confinados às nossas 9 ilhas e, ou pior do que isso, cada um à sua própria ilha, o que é de facto dramático do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Portanto, é uma prioridade para o meu governo resolver o problema das tarifas aéreas. Portanto, é preciso baixar os transportes, é preciso baixar o custo dos transportes e é preciso continuar a percorrer um caminho que nós já estamos a fazer junto da União Europeia. Eu estou a fazer porque eu própria pus esse dossiê através do Parlamento Europeu e mesmo junto da Comissão Europeia, no sentido de nós termos um programa específico, da mesma maneira que há programas específicos para as regiões ultraperiféricas ao nível da agricultura e das pescas, haver também um programa específico para os transportes, porque é uma questão essencial. A mobilidade dentro da Europa tem tido enorme atenção por parte da União Europeia. E a mobilidade dentro da Europa não pode esquecer os seus arquipélagos e as regiões ultraperiféricas. Também propõe um desenvolvimento agrícola diferente, em moldes substancialmente diferentes, que potenciem o valor de exportação dos produtos, e o turismo, que é uma das zonas pouco aproveitadas numa zona de eleição, onde, como disse também na sua comunicação, a oferta está absolutamente desajustada em relação à procura, que é insuficiente. Pois, o turismo, neste momento, e como dizia há pouco, é daqueles setores que têm um enorme potencial de crescimento e de criação de emprego, que neste momento é a preocupação maior que nós temos nos Açores. Há hotéis fechados e basta ver aqui um incentivo ao nível das passagens, do transporte, ao nível da promoção, para podermos rapidamente criar um fluxo turístico que permita uma maior taxa de ocupação das instalações existentes, dos hotéis existentes e, simultaneamente, criar emprego. Ao nível da agricultura, nós propomos, porque é óbvio que temos que diversificar a nossa agricultura. Não podemos estar exclusivamente concentrados na agropecuária. A agropecuária continua a ser um setor fundamental e base da economia açoriana, com toda a transformação ajusante da produção do leite e da carne, mas mesmo no leite e na carne ainda há muito a fazer ao nível da transformação, da criação de novos produtos, da inovação e da criatividade e da criação de valor acrescentado, com vista à exportação. Mas para além disso, para além da transformação dos produtos derivados do leite e da carne, há muito a fazer na diversificação agrícola. E, efetivamente, os Açores importam quase tudo ao nível dos produtos hortícolas, frutícolas, e temos uma apetência enorme, um clima extraordinário e um terreno fértil. É estranho, não é? É estranho porque houve uma grande focalização na cultura da vaca, como nós dizemos, quase a monocultura, como é habitualmente conhecida, a monocultura da vaca. E, portanto, há que manter, porque isso é, de facto, uma riqueza muito grande e uma enorme apetência natural que nós temos nos Açores para isso, e produtos de qualidade. A própria marca Açores afirma-se como uma marca ambiental e biologicamente correta, mas ao mesmo tempo diversificar, e aí substituímos importações, podemos exportar e criamos emprego. Porque, claro que ao mesmo tempo que se cultiva determinados produtos hortícolas, se eles forem depois embalados, transformados, com marketing, com embalagens, etc., estamos a aumentar a cadeia de valor. Só se cria emprego quando se acrescenta valor, quando se valoriza a cadeia de produção. É isso que nós temos que fazer, e numa região pequena, cada posto de trabalho é importante, e nós temos que dar toda a atenção e fazer todos os investimentos no sentido de pensar quantos postos de trabalho se vão conseguir. Investimento reprodutivo. Nós estamos na altura das mega estruturas, não estamos na altura das grandes obras. Os Açores têm aquilo que é essencial, certamente que há muito a melhorar, que há que conservar, que há que fazer mais uma outra coisa essencial do ponto de vista da infraestrutura orientada para a produção e para o transporte, e para a educação e para a saúde. Há sempre que melhorar, mas no essencial tem que reorientar os fundos comunitários para a atividade económica, para aquilo que é produtivo, para criar riqueza e para criar emprego. Os Açores têm um problema de déficit de contas públicas também muito grande. É da magnitude da Madeira? Ou não tanto? A senhora conhece? Não tanto. O Tribunal de Contas é que apresentou esses números, são conhecidos, são públicos, são 3,3 mil milhões de euros.
é significativo na medida em que representa 90% do PIB, temos que travar, ou seja, temos que conter, temos que sanear o estoque da dívida. Já temos a austeridade, nós já somos portugueses. Mas houve variantes do Governo Regional, por exemplo, não aceitar muitas das diretivas do Governo da República, por exemplo, quanto à redução de salários na função pública, uma série de atitudes. A senhora, o que é que faria face a essa situação? Seguiria o modelo da República ou teria seguido o modelo que o atual Governo seguiu? Se eu fosse Presidente do Governo Regional, na altura, teria ido pelo caminho da despenalização fiscal. Os açorianos têm efetivamente um agravamento do custo de vida decorrente da sua insularidade. E por isso mesmo é que na Lei das Finanças das Regiões Autónomas está previsto uma despenalização fiscal que pode ir até 30% nos 3 impostos principais, no IVA, no IRS e no IRC. E, portanto, eu teria ido pela despenalização fiscal no IRS. O Governo fez outro caminho e compensou. A dívida na saúde é particularmente elevada? Desagregando as dívidas da região, a dívida da saúde é uma das mais expressivas. É mais importante, ou melhor, é que mais preocupante. É que mais pesa. É mais preocupante, é que mais pesa. Como é que vai resolver essa zona? Tem que haver um acordo com o Governo da República, tem que haver um protocolo, tem que sanear o estoque da dívida. A República terá que comprar a dívida? Terá que comprar, terá que haver o estoque da dívida, reprogramá-lo, passá-lo para a República, fazer aquilo que a República está a fazer no todo do país e, portanto, os Açores também são Portugal, também fazem parte desse todo, reprogramar essa parte e passá-lo para a República e depois acertar o passo para a frente. Penso que isso é essencial. Fazendo assim uma contabilidade muito genérica, mas a senhora novamente é gestora, é seguramente a pessoa para a fazer. Com o potencial de fundos comunitários, com uma eventual negociação política hábil com a República, os Açores são solúveis nesta altura? Tem que ser. Por isso é que digo, temos que olhar para o estoque da dívida, assumir isso como uma realidade que deve ser controlada e negociada com o Governo da República e depois acertar o passo nos orçamentos anuais e, a partir daí, os Açores, obviamente, que são uma região de Portugal merecem, e está previsto na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, a solidariedade nacional, a solidariedade europeia, através das transferências do Orçamento de Estado e através das transferências dos fundos comunitários, e temos que relançar a atividade económica também para criar, naturalmente, receita própria. Mas os Açores, neste momento, e aquilo que mais me preocupa é a situação económica. A situação financeira resolve-se como Portugal está a resolver e, portanto, no todo nacional. Aquilo que nós temos que resolver lá é a questão do relançamento da atividade económica, da sustentabilidade económica para fixar a população e não deixar sair os mais jovens para o exterior se não tiverem oportunidades de se fixarem nas suas próprias ilhas. Portanto, digamos que a situação económica é aquela que é mais complexa de resolver, que exige uma grande atenção para que nós consigamos rapidamente ter esse relançamento. Como digo, o turismo é uma das áreas mais importantes para isso. E depois a agricultura e todas as outras, transformação, inovação, as indústrias emergentes, o know-how, a tecnologia, temos uma universidade, podemos vender know-how, temos que ser inovadores, temos que ser criativos, tudo isso é muito importante, mas a questão económica é, neste momento, a questão fundamental. E é aí que está o grande foco da mudança deste terceiro ciclo que agora se inicia e que é seguramente diferente dos 2 anteriores e por isso mesmo existe também aqui uma grande capacidade de pôr em prática e de execução destas políticas. O entendimento, falando a nível partidário, o entendimento que transpareceu por parte da Direção Nacional do seu partido era não é demonstração, é uma sugestão. Atenção, não façam promessas que não se podem cumprir. Sim, nós não fazemos promessas. Nós não fazemos promessas, nós fazemos propostas. Este terceiro ciclo e este foco numa região económica, que é um novo modelo de desenvolvimento, como viu, onde todos os setores da atividade económica têm uma oportunidade de se desenvolverem com uma nova matriz e uma nova estrutura de transportes, é um novo modelo, não é uma promessa, é um novo modelo de desenvolvimento económico para os Açores. E isso
é essencial para ganhar sustentabilidade e futuro para os Açores e para as novas gerações. Falo de como vê evoluir, se é que haverá alteração, das suas relações com os vossos inquilinos mais distintos na Ilha Terceira, os americanos. Olha, é uma preocupação, sobretudo porque os americanos têm um peso muito grande na economia da Ilha Terceira e, portanto, vemos com muita preocupação essa questão da redução dos efetivos americanos na base das lajes. Espero que se consigam alguma forma inteligente, digamos, de compensar, de encontrar alternativas para a aplicação daquela infraestrutura importantíssima que temos na base das lajes, que compense, de facto, a redução não significava abandono, pois não? Porque não, de tudo. Isso seria impensável estrategicamente. Isso é impensável e penso que isso está assegurado. A importância da base das lajes para os americanos foi, digamos assim, o ponto de partida e de princípio que os próprios americanos transmitiram ao governo português. Agora, reduzir, porque o orçamento também é reduzido, é a questão que se coloca, mas esperemos que se consiga canalizar esse tipo de atividades para a base das lajes. Os Açores conseguiram, e eu constatei com isso várias vezes enquanto lá estive, conseguiram uma penetração significativa no aparelho político americano. Os senhores têm descendentes no Congresso, em várias posições, e alguns congressistas bem distintos. Esta situação da base das lajes é uma das causas de lobbying que os senhores têm tentado mover nos Estados Unidos? Sim, obviamente digamos, a presença mais importante dos Estados Unidos em Portugal é a base das lajes e os políticos têm feito essa representação. E açorianos em particular têm sempre muita atenção a essa realidade e são, efetivamente, grandes embaixadores portugueses e açorianos junto do governo norte-americano. E, efetivamente, como dizia, nós temos tido figuras, e continuamos a ter, figuras de grande preponderância política nos Estados Unidos. Mas também estamos sempre segundas e terceiras gerações de açorianos. Sim, naturalmente, descendentes de açorianos e descendentes de portugueses, não a primeira geração. Mas estamos sempre a incentivar as nossas próprias comunidades para que tenham uma participação muito ativa na sociedade de acolhimento, para onde foram residir, porque isso também é uma forma de valorizar a presença açoriana nos Estados Unidos. Falo-me de política açoriana. Como é que está a ver a oposição que a senhora enfrenta, em termos políticos? Surpreendeu esta decisão de Carlos César se manter no partido, nomeando um candidato, havendo assim uma certa bicefalia de direção política no Partido Socialista nos Açores? Não é seguramente a melhor forma para dar força a um candidato que se apresenta às eleições. É um candidato que não foi escolhido em Congresso, um candidato que não foi escolhido... Não houve Congresso. Não houve Congresso, não foi escolhido pelos seus pares, não é presidente do governo, não é presidente do partido, não foi escolhido pelo próprio Partido Socialista, digamos que é quase uma indigitação dinástica. Eu penso que não é bom, não dá aquela autoridade que advém de uma eleição direta, mas são opções do Partido Socialista. É a crítica que lhe é dirigida, é ser excessivamente política. A senhora, apesar de ser gestora, como eu já aqui disse várias vezes, tem uma vida política praticamente full-time, dedicada à causa pública. Claro que sim, mas as coisas não são exclusivas, não é? Pode ser gestora e política, e é o que tenho sido a vida toda, quer nas minhas funções autárquicas, onde tenho sempre presente o rigor da técnica, associado, obviamente, à missão política, porque é uma missão política. Podemos considerar a sua gestão da Câmara como sendo um modelo daquilo que vai ser a gestão da região? Não há modelos no sentido de nós podermos dizer... Não há paralelismo. Não há paralelismo, nem nós gostaríamos sempre de fazer melhor, mas eu orgulho-me do muito que foi feito, do salto que Ponta Delgada deu nestes 10 anos, naquilo que representa em termos de desenvolvimento económico e desenvolvimento social e naquilo que isso representa também para os Açores. E, portanto, de alguma forma, é o espelho e é aquilo que as pessoas podem esperar, extrapolado para as 9 ilhas dos Açores. Aquilo que eu consegui fazer em Ponta Delgada é, sem dúvida, a força de vontade e a capacidade de execução e de pôr em prática de um conjunto de valores e de objetivos que são transponíveis para o todo regional,
com as condições, obviamente, orçamentais, regionais e tudo o enquadramento regional. E é isso que eu desejo, é fazer, como eu costumo dizer, fazer dos Açores aquilo que está feito em Ponta Delgada. Penso que toda a gente gostaria de ter na sua ilha, no seu concelho, digamos que uma evolução idêntica àquela que se deu em Ponta Delgada ao longo destes 10 anos. Para terminar, falo-me de um assunto que necessariamente tem que me ser grato. Uma das decisões deste Governo da República foi uma redução de custos substancial na rádio e televisão portuguesa e nos centros regionais, necessariamente, abrangendo também, portanto, os Açores. Como é que a senhora viu essa limitação de operações da RTP Açores? Bom, nós temos um projeto para a televisão açoriana que passa pela afirmação da importância da RTP ou de uma televisão açoriana para a unidade dos Açores e para a consolidação da autonomia e da identidade açoriana. Nós somos 9 ilhas e a RTP Açores uniu as 9 ilhas e continua a unir as 9 ilhas. Isso é essencial, porque é um dos pilares da construção da região autónoma. Portanto, vai continuar a existir? Vai continuar, porque nós não nos conhecíamos, as ilhas não se conheciam umas às outras. E é através da RTP Açores que construímos essa unidade e essa identidade açoriana. E, portanto, a RTP Açores, ou uma televisão açoriana, é essencial para os Açores. É uma questão que não está sequer em discussão. O que é que está em discussão, então? Está em discussão reduzir custos, mas nunca terminar o serviço público da televisão. Porque aí eu asseguro, como já assegurei desde a primeira hora, que um governo presidido por mim terá sempre uma televisão açoriana. Houve um período particularmente luminoso da TV dos Açores, em que foram produzidas séries em grande dificuldade, mas séries sobre obras nobres da nossa literatura. Isto foi durante a direção de um colega meu de profissão, o José Maria Lopes Araújo, os Sailes Negros, produzido com uma exiguidade de meios tremenda, mas que foi uma série premiada, O Mau Tempo no Canal, que veio logo a seguir depois. A senhora vê esta afirmação cultural açoriana a continuar a ser feita? É fundamental. Através deste veículo... Os Açores precisam de notoriedade no exterior. A promoção dos Açores faz-se a todos os níveis e traduz-se sempre depois também em notoriedade e promoção turística. Faz-se ao nível cultural, faz-se ao nível económico, faz-se ao nível social, faz-se, e desde logo, como diz bem, através da RTP, que chega a todo o mundo. E essas séries foram o sinal e a prova de que é possível fazer produções regionais com muita qualidade, com muito poucos meios, desde que haja vontade e acima de tudo, sabedoria. E o povo açoriano é um povo muito sábio. O povo açoriano é, de facto, um povo que nós nos orgulhamos de ser açorianos. Temos uma identidade muito própria, muito vincada, fomos autonomistas desde o século XIX e, portanto, esta construção da autonomia açoriana, da história açoriana, da identidade açoriana, da cultura açoriana, da política açoriana, que demos vultos de renome ao nível de toda a cultura e ao nível também da política. Desde Presidentes da República a Presidentes da Assembleia da República. Os Açores têm, de facto, uma identidade muito forte e um orgulho muito forte em serem açorianos. E isso faz com que, com muito pouco, se faça muito e se leve o nome dos Açores muito longe. E é isso que penso que aconteceu nessas produções que referiu e acontece no nosso cotidiano em todos os domínios. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Um pormenor que eu tinha posto aqui, a primeira mulher a tentar ser presidente de um governo regional na nossa história. E será, se Deus quiser, e eu estou absolutamente confiante de que isso irá acontecer em outubro. Fui a primeira secretária regional das Finanças, fui a primeira presidente de Câmara de Ponta Delgada e espero bem ser a primeira presidente do Governo Regional dos Açores. Aqui ficam as suas ambições, claramente expressas neste Jornal das 9. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Curto intervalo agora e nós voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.